Olá, meninas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda ao Pai Ideia Bíblica. Aqui é um espaço onde nós aprendemos mais da palavra de Deus. E olha, espero que você esteja animada, assim como eu, para a nossa leitura anual da palavra. E se você quer fazer parte dessa leitura, entra no nosso grupo de WhatsApp, que o cronograma da leitura está lá, disponível para você. Vem fazer parte desse exército de mulheres que tem se posicionado para viver tudo aquilo que o Senhor já decretou sobre a vida delas e sobre a sua também, viu? Então, sem mais delongas, vamos começar. Pega papel, caneta, pega a tua Bíblia para que a gente possa estudar e mergulhar em Gênesis hoje. Amém? Ó, deixa eu beber um pouquinho de água, traz sua água, seu café e vamos estudar, porque tem muito conteúdo bom hoje, viu? Aproveitando, você que não faz parte do nosso canal, aproveita esse tempinho, se inscreve lá, eu vou te esperar, curte esse vídeo, deixa um comentário, porque isso faz com que a plataforma, o próprio YouTube, evangelize mais mulheres. Quanto mais curtidas nós temos, mais a plataforma entrega todo esse conteúdo. Olha que maravilha, amém? Então me ajuda a propagar o evangelho, curte, comenta, compartilha para o maior número de mulheres, para que elas também possam estar se aliando a esse exército que está se levantando. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Hoje nós vamos estar vendo Gênesis. Então, se você não pegou a primeira aula para agora, vai lá para a primeira aula e depois você retorna para essa aula aqui, para que você possa entender com mais clareza tudo que vai ser tratado aqui nessa aula hoje. Amém? Meninas, por que nós devemos começar por Gênesis? Por que começar pelo começo? Parece uma pergunta óbvia, mas a grande maioria dos líderes, eles não indicam a leitura da Bíblia pelo início. A maioria deles indicam que a Bíblia ela precisa ser lida primeiro o Novo Testamento para depois você pegar o Antigo Testamento. Porém, você acaba criando percepções e alicerçando a sua fé em interpretações, muitas vezes até erradas da palavra. Pensa comigo, quando você pega um filme para poder assistir, você pega ele do meio, você consegue entender o filme todo? Olha, aqui em casa a gente gosta muito de assistir filmes, né? Principalmente desenho, eu com as crianças e tal. E uma vez, eu não lembro qual era o desenho que a gente estava assistindo, e só que eu já tinha começado junto com a minha menina e o meu menino ele chegou depois para poder assistir. E aí ele sentou lá no sofá e as coisas já estavam acontecendo, já estava lá no meio do filme, no ápice da coisa. E aí ele começa a perguntar, mas quem que é aquela ali? Mas por que ele fez aquilo? Por que ele agiu daquela forma? Mas aquele ali que é o vilão? Então, o que eu quero trazer para vocês com essa ilustração? Quando a gente pega um livro ou a gente pega um filme do meio ou quase no final, a gente não consegue ter a base necessária para entender o desfecho daquela história. E a Bíblia, é o que eu disse na aula passada, elas não são histórias soltas, é uma única história, de Gênesis a Apocalipse. Então, para que a gente tenha a clareza certa daquilo que está nas Escrituras, nós precisamos começar a ler a Bíblia do início. Amém? Se nós não entendemos o começo, corremos o risco de construir a nossa fé sobre impressões soltas, versículos desconectados e interpretações frágeis. Começar pelo começo é dar à nossa jornada bíblica um alicerce firme. Amém? Então é por isso que nós precisamos de começar do início, para que a gente consiga ter a clareza necessária para todo o desenrolar da história da Bíblia, desse plano maravilhoso de restauração de todas as coisas que Deus ele criou para a humanidade. Amém? E qual o significado de Gênesis? Por que Gênesis? Porque o primeiro livro da Bíblia ele tem esse nome de Gênesis.
A palavra Gênesis, ela vem do grego e ela tem esse significado de origem, de nascimento, de começo. E é justamente por isso que Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem esse nome. Amém? Tá ficando claro para vocês, gente? Ó, bebe um pouquinho de água aí para poder se hidratar, tá? E qualquer dúvida, pode colocar para mim aqui também. Amém? E é muito interessante a gente pontuar algo em relação ao nome Gênesis. Gênesis, ele tem essa origem no hebraico e o nome Bereshit, que é o nome hebraico de Gênesis, ele quer dizer, no seu significado, no princípio. E esse nome, no princípio, ele vem por conta do primeiro versículo do livro de Gênesis, que está escrito justamente no princípio, Deus criou os céus e a terra. Por isso, esse nome, Bereshit. E isso, para nós, já diz muita coisa. Gênesis, ele é um livro das origens. Nós vamos ver ali a origem do universo, a origem da humanidade, a origem do pecado, a origem das nações e também vamos ver a origem da promessa estabelecida por Deus. Quem faz parte do nosso programa de assinatura já teve uma pincelada sobre isso. E se você também quer fazer parte, quer conhecer melhor o nosso programa de assinatura, onde eu disponibilizo todo o material que eu uso para poder estar fazendo essas aulas, além de uma aula bônus que é colocada para vocês lá, além de um monte de bônus de outros conteúdos, vários e-books, material para você poder estar trabalhando com as mulheres. Tudo isso é disponibilizado lá no programa de assinatura. E todo o dinheiro que nós recebemos desse programa de assinatura é justamente para que a gente possa converter em qualidade para vocês, para que possamos entregar melhor o conteúdo e para propagar esse evangelho de Cristo e alcançar cada vez mais mulheres. Então, quando você decide fazer parte desse programa de assinatura, você não vai estar somente se beneficiando com tudo que tem ali, mas também vai estar nos ajudando a ser uma mantenedora desse projeto maravilhoso que Deus ele tem colocado, tem confiado nas minhas mãos. O link para o Raízes de Fé, que é o programa de assinatura, também vai estar aqui na descrição. Amém? Então vamos continuar aqui. Então nós entendemos aqui que o significado de Gênesis é origem, ou seja, no princípio, né? Amém? Até aí então tá claro para vocês. Então vamos voltar aqui para as nossas perguntas. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre a criação. E vamos ver que a criação, ela é ordem, ela não é confusão. A criação, ela vai revelar quem Deus é. E Deus, ele é soberano, Deus, ele é criativo, ele é um Deus presente. E vamos ver também que o relacionamento com a humanidade, ele sempre foi o propósito central do Pai. Ou seja, Deus, quando ele cria todas as coisas, quando ele cria o homem, Deus, ele cria para relacionamento, para que pudéssemos ter essa comunhão, essa relação com ele. Pensa, ele lá em Gênesis nós vemos que ele, tamanha sua magnitude, ele decide descer todos os entardeceres para conversar com o homem. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa é você poder conversar com o Pai. E era isso que acontecia ali naquela época de Gênesis. Deus, ele vinha para se relacionar e ele tinha prazer nesse relacionamento com Adão e Eva. Porém, nós vamos ver que houve uma ruptura e essa ruptura, essa queda, ela acontece por conta da desobediência, mas muito mais pela quebra do relacionamento do que somente a desobediência. Então, nós vamos ver que lá em Gênesis 3, tudo muda. Enquanto antes era tudo flores, Adão e Eva estavam ali desfrutando do melhor dessa terra, porque eles ali, eles desfrutaram verdadeiramente do melhor dessa terra. Em Gênesis 3, nós vamos ver a coisa mudar de figura.
esse quadro, ele muda um pouquinho. E aí, o que a gente começa a observar? A gente vai ver que a serpente, ela aparece e a primeira coisa que ela faz não é oferecer o fruto, você sabia? A primeira coisa que a serpente faz é plantar dúvida. Como é que ela fala mesmo? Ah, mas foi isso mesmo que Deus disse? Então nós vamos ver que a queda, ela não começa propriamente dita com o pecado em si, mas a queda ela vai começar com a desconfiança, com a ideia de que Deus, ele talvez não seja tão bom assim. E aí isso faz a gente começar a pensar: hoje, será que Satanás ele não age da mesma forma? Não é verdade? Ele continua tentando plantar dúvida na nossa mente sobre a soberania e a majestade de Deus. E às vezes de uma forma inconsciente. Amém? E quando nós vamos ver ali, né, Adão e Eva, eles escolhem a própria vontade. E aí nós vamos ver esse relacionamento sendo quebrado. E aí nós vemos a vergonha aparecer, nós vemos o medo aparecer, nós vemos o ser humano se escondendo do Criador. Mas, da mesma forma que nós vemos essa tragédia acontecer, aqui tem algo muito lindo. Deus ele não se esconde do ser humano. Embora o ser humano ele se esconda de Deus, Deus ele não se esconde do ser humano. E Deus ele pergunta: onde está você? Não é isso que acontece lá na história? E não porque ele não sabia, tá? Porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Então Deus ele sabia de tudo que já tinha acontecido. Mas a intenção de Deus era restaurar o relacionamento. Sempre foi essa a intenção de Deus. Então o ser humano ele rompe esse relacionamento, mas ainda assim Deus, desde o início, se mostra querendo buscar novamente esse relacionamento com Deus. E isso é algo fantástico. Porque se a gente para analisar na nossa vida, isso acontece com muita frequência. Quantas vezes nós quebramos promessas que fazemos para Deus, mas Deus ele se permanece fiel a tudo aquilo que ele prometeu para nós, mesmo quando nós erramos. Não é verdade? Amém? Então vamos aqui dar a sequência. Então nós vamos ver, depois dessa queda, algo muito lindo acontecendo também, que é a primeira promessa, que está lá em Gênesis 3,15. Isso eu também já tinha passado para as meninas na aula bônus lá do nosso programa de assinatura. E aqui é algo fantástico, que se nós não nos atentarmos à leitura, passa despercebido. Gênesis 3,15 vai estar escrito assim: é o diálogo, só para poder contextualizar para você, mas depois você pega para poder ler Gênesis 3 todo, para você entender esse diálogo. Então aqui a queda aconteceu. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, não assumiram a culpa, porque ficou um jogo de empurra danado. Quando Deus ele pergunta para o homem joga a culpa na mulher e a mulher joga a culpa na serpente e ninguém assume a culpa do erro que tinha acontecido. E aí Deus vem com uma sentença, mas ao mesmo tempo que Deus ele vem com a sentença, Deus vem com a promessa. Olha que coisa incrível. E aí tá nesse diálogo entre Deus, o homem, a mulher e a serpente, e um pouquinho acima, versículos acima, Deus ele tá falando com a serpente. Quando ele fala que ela vai rastejar, que ela vai comer do pó da terra, lá, lá, lá. E aí, olha que interessante que Deus ele vai falar. Ele vai falar assim. Então, nesse contexto, ele começa falando com a serpente. Lembrando que nesse quadro, imagina aí, tá? Imagina como se Deus ele tivesse lá na frente da serpente, o homem e a mulher lá no jardim. Então, tá tendo aquele bate-boca, aquele alvoroço, aquela coisa toda. E aí, Deus ele pega e fala assim: olha, serpente, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o
descendente dela. Muitas pessoas deixam passar despercebido exatamente esse ponto. As pessoas costumam ler da seguinte maneira: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Mas aqui não é plural, aqui é singular. E sabe por que aqui é singular? Porque sabe quem é esse descendente que Deus ele já está prometendo que viria da mulher? Que seria o inimigo da serpente e dos descendentes da serpente? Aqueles que são contra Cristo, que a gente pode sim chamar de anticristo, porque a palavra anticristo, ela tem o significado de oposto a Cristo. Então, tudo aquilo que se opõe a Cristo é anticristo. Então, sabe quem é? Que está sendo prometido aqui, que está sendo revelado para a gente aqui, logo em Gênesis 3? Jesus, o Messias. Então, parafraseando, é Deus falando assim: olha, serpente, você e a mulher vão ser inimigas. Por isso que até hoje, tá? Só abrindo um adendo aqui antes de eu concluir, que até hoje nós vemos o sofrimento que é o posicionamento real de uma mulher. Satanás, ele sempre joga nos extremos. Se a gente pega para ver a trajetória bíblica lá na antiguidade, a mulher ela era colocada lá embaixo, humilhada. Só que depois do movimento que aconteceu aí, Femi, né? Que eu não vou ficar falando porque eu não sei como é que é esse negócio aqui do YouTube. Então, o que eles fizeram? Eles empoderaram as mulheres e quiseram colocar as mulheres num patamar mais alto do que o dos homens. Ou seja, o local que elas precisavam estar, que é ao lado, porque elas foram criadas para ser... Deixa eu voltar aqui, ó. Elas foram criadas para quê? Para serem auxiliadoras idôneas, ou seja, nem abaixo nem acima, mas do lado, apoio, alicerce, coluna. Então a mulher ela tem que estar ali em igualdade, nem para cima e nem para baixo. Mas a serpente, até hoje, ela cisma em querer colocar a mulher ou acima ou abaixo, para que ela não assuma o posto dela, porque Satanás sabe do potencial que nós temos. Por isso que ele não tentou o homem primeiro, ele tentou a mulher, porque ele sabia que através da mulher ele iria chegar até Adão. Então, mulher, você tem potencial. Você é um instrumento de pisar cabeça de serpente. Amém? Então, vamos voltar aqui para o nosso foco. Então, nós vamos ver aqui que o próprio Messias ele já está sendo mostrado para a gente. Ou seja, a partir mesmo Deus ele entregando o castigo, ele já vem com a promessa para restaurar todas as coisas. E aí ele fala: este lhe ferirá o calcanhar. Este quem? O filho da mulher. E quem que é esse filho? Jesus. E você lhe ferirá o calcanhar. E aí a gente vê a cruz. A gente vê toda a trajetória. Então nós vamos entender muita coisa lá no Novo Testamento somente com esse pedacinho que a gente leu aqui, de Gênesis 3, tá? Amém? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para o meu slide, para a gente poder concluir essa aula de hoje. Gênesis eu vou estar dividindo ele, tá, gente? Gênesis, nós vamos ver os capítulos do 1 ao 11. Gênesis ele vai falar da humanidade como um todo. E depois, a partir do 12, nós já vamos ver Deus focar numa família específica, que é a família de Abraão e os seus descendentes, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho disso na próxima aula. E só para poder ficar claro, por que Deus ele trabalha assim? Ele entra na história, ele escolhe pessoas comuns e ele faz promessas e o principal, ele as cumpre ao longo do tempo. Então, nós vamos ver toda essa trajetória. A semente
da promessa ela está sendo plantada aqui, ó, em Gênesis 3. Porque ele já prometeu que viria um que iria pisar a cabeça da serpente. Ou seja, que iria destruir a serpente. Então a gente já vê aqui. Amém? E aí nós vamos ver toda essa divisão agora aqui em Gênesis com o decorrer, os desfechos da história. Então aqui a gente vai ver, como eu mencionei, o capítulo de 1 a 11, ele tratando dessa história da humanidade. E aqui nós vamos ver a queda, vamos ver Caim e Abel, vamos ver o dilúvio, que é muito importante, porque tem promessa estabelecida no dilúvio, que ainda não se cumpriu até hoje. A Torre de Babel. E aí, depois dos capítulos 12 ao 50, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa família específica que Deus escolheu e o porquê. Lá no capítulo 11, nós vamos entender mais do porquê que Deus ele escolhe uma família e dessa família viria toda essa descendência para que esse plano ele desse continuidade. Amém? Para não bagunçar a cabeça de vocês, eu vou ficar até aqui. Espero que tenha trazido clareza para vocês, entendimento. A minha oração é que vocês continuem com essa fome e essa sede de conhecer mais da palavra de Deus. Mergulhem cada vez mais. Se tiverem dúvidas, pode me perguntar. Eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Como eu sempre falo, a minha missão é fazer com que vocês cumpram com excelência a missão de vocês. Amém? A leitura, ela precisa ser algo que te dê prazer. A leitura, quando ela é consciente, ela transforma a informação em uma formação espiritual. E o intuito desse programa, o Paideia Bíblico, ele veio justamente para isso, para trazer essa formação de caráter, o caráter verdadeiro estabelecido por Deus nas Escrituras. Então vamos continuar, não desista. Qualquer dúvida, mais uma vez, pode me perguntar, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Amém? Que Deus abençoe. Amo muito estar aqui junto com vocês. Como eu falei, eu gosto de fazer aula ao vivo, mas como eu estou em viagem, eu precisei deixar gravado. Aproveitar, falar para vocês que não me acompanham lá no Instagram, corre lá. Vou trazer muita coisa da viagem, muita coisa legal. Eu amo, amo, amo. Eu estou indo para a praia e eu amo estar em conexão com a criação, com tudo aquilo que Deus fez e como Deus ministra comigo nesses lugares. E cada palavra que Deus ministrar comigo lá, eu vou estar trazendo para vocês ali ao vivo no Instagram. Então, vai lá, me segue e vamos crescer juntas para que a gente possa encher o céu e esvaziar o inferno. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.